Reis Masterclass, produção educativa do escritório Reis Advogados. Olá, sejam bem-vindos. O assunto de hoje é a recente alteração legislativa na Lei de Recuperação Judicial e Falência. Agora, em dezembro de 2020, houve aprovação pelo Congresso e sanção pelo Presidente da República dessa alteração legislativa. Esse assunto já era há muito tempo debatido pelos doutrinadores, pela jurisprudência e pelo empresariado, porque a lei, que é de 2005, não atendia mais aos anseios da economia do nosso país. Com o agravamento da economia em razão da pandemia do Covid-19, o trâmite do projeto de lei foi acelerado no Congresso Nacional. Sendo assim, em dezembro a lei foi alterada e nós temos 3 palavras-chave que resumem essa alteração legislativa: celeridade, desburocratização e modernização. Por que essas palavras são tão importantes nessa alteração legislativa? As empresas precisam ser auxiliadas nesse processo de insolvência civil, por meio de busca de mecanismos que tragam segurança jurídica, estabilidade e preservação dos contratos que foram firmados. Por que isso? Para que as empresas continuem a cumprir sua função social, o que atrairá os investidores ao Brasil. Há vários dispositivos legais que trarão celeridade ao processo e segurança jurídica nas relações. Entre eles, podemos falar da regulamentação do Deep Financing, que seria a possibilidade de concessão de crédito à empresa recuperanda após ter ouvido o Conselho de Credores. Também trará segurança jurídica a regulamentação da prorrogação do Stay Period, que agora poderá ser prorrogado uma única vez pelo período de 180 dias. Outro ponto importante de alteração é a mudança do papel do credor no plano de recuperação judicial. Hoje, caso o plano apresentado pela empresa recuperanda não seja aprovado, os credores poderão apresentar um plano alternativo. A Lei de Recuperação Judicial também acabou por acatar um importante instrumento de resolução de conflitos, fomentando o uso da mediação e da conciliação em qualquer grau de jurisdição. Esse ponto é bastante importante, já que há estudos que mostram que essa forma de autocomposição traz resultados muito mais eficientes. Até aqui foram mostrados alguns pontos que favorecerão a economia do nosso país. Entretanto, há alguns dispositivos legislativos que poderão trazer um risco à economia. A primeira dessas hipóteses é a exclusão das garantias quando a consolidação substancial for deferida. Também podemos falar que a isenção das garantias pessoais, quando o plano de recuperação judicial alternativo for apresentado, trará risco ao mercado. Além disso, a possibilidade de produtor rural, pessoa física, sem registro de seus documentos no prazo mínimo de 2 anos perante os órgãos responsáveis, ingressar com recuperação judicial, também trará risco ao mercado. Podemos falar que essas alterações normatizaram a jurisprudência que já vinha sendo praticada no nosso país e atenderam à urgente necessidade de modernização da lei. O que se espera com a lei é que se minimize os efeitos da crise, auxiliando as empresas para que tragam mais empregos e renda para o nosso país. A Lei de Recuperação Judicial também trouxe alterações no processo de falência, tornando mais célere o procedimento quanto à arrecadação de bens, venda de ativos e pagamento dos credores, permitindo assim a reabilitação do falido, a chamada Fresh Start. Há 4 hipóteses que permitem a reabilitação do falido. A primeira delas é o pagamento dos credores. A segunda seria se com a venda dos ativos for possível pagar 25% do crédito quirografário. Na terceira hipótese, não haverá bens a serem vendidos, ou se houver bens, eles não serão suficientes para pagar as despesas do administrador judicial e as despesas processuais. A quarta hipótese prevê que após 3 anos da decretação da falência, mesmo que não haja o pagamento dos credores e nem venda de ativos, o falido poderá requerer sua reabilitação. Nessas 4 situações, o falido poderá requerer sua reabilitação, independente do pagamento dos credores, inclusive quanto às obrigações trabalhistas. Falando sobre o encerramento rápido da falência, caso não haja bens a serem vendidos ou se esses bens não forem suficientes para pagar as despesas processuais e os honorários do administrador judicial, o juiz, após ser informado pelo administrador judicial, abrirá prazo para as partes se manifestarem. Caso os credores entendam pelo prosseguimento da falência, eles serão responsáveis pelo pagamento das despesas e custos com o administrador. Caso eles entendam que não faz sentido a continuidade, os bens serão vendidos e a falência encerrada. A lei também inovou e trouxe alterações na recuperação extrajudicial.
E essas alterações são importantes porque alteraram 3 pontos que dificultavam o procedimento. O primeiro deles é a diminuição do quórum, que diminuiu de 3/5 para 50%. A outra alteração é a previsão legal da possibilidade de stay period para as classes e subclasses envolvidas. O terceiro ponto se refere à possibilidade de a classe trabalhista estar envolvida no procedimento, desde que haja negociação coletiva com os sindicatos da categoria. No próximo encontro, continuaremos tratando o assunto Lei de Recuperação Judicial e suas principais alterações. Você assistiu Reis Masterclass, produção e realização Avocar Comunicação e Zoegas Marketing.